Bom, primeiro quero agradecer a todos que ficaram até o final da nossa audiência, participando, vieram dar o seu depoimento. Até mesmo que na política acho que isso é muito importante. Eu quero falar para todos que fizeram seus discursos contrários ao meu posicionamento, que vocês estão de parabéns, porque é isso que a gente precisa, do debate, não fugir dos debates na política. E muitas vezes acaba se fugindo, porque cada um fica com o seu posicionamento. E eu não lembro quem falou da importância de se posicionar. E minha história, para quem conhece, desde que entrei na política aos 16 anos, quando resolvi tirar meu título de eleitora, eu nunca fiquei em cima do muro em nenhum posicionamento, em nenhuma questão, do mais polêmico que fosse o debate. Acho que isso, Ana Maria, que é vereadora, sabe como é importante a gente ter os nossos posicionamentos. A gente não consegue agradar a todos. E, infelizmente, você conseguir chegar a 100% da população é muito difícil. Mas o mais importante é a gente ouvir as pessoas. E quando eu resolvi vir para essa CPI, muita gente até questionou e falou: mas Mariana, você foi a que mais coletou assinaturas da CPI da Petrobras e você vai escolher outra CPI para poder fazer parte? E, na verdade, eu escolhi porque eu acredito, não só acredito, como eu tenho certeza que pode-se haver essas mudanças necessárias para a gente acabar com o preconceito. As pessoas que me conhecem desde pequena e de criança que estão aqui, posso falar sem medo, seu Valdir, até mesmo o senhor doutor Tadeu Bancalari, conviveram que eu tive uma pessoa que cuidou de mim, a vida inteira morou na minha casa, era negra. Ela veio da Bahia, morar aqui em Rondônia, e ela acabou crescendo na vida, virou diretora de uma escola em Buritis, e sempre esteve presente na minha vida, nas minhas conquistas, e talvez possa até dizer, sem medo de errar, ela me ensinou muito, e falo isso para minha mãe e meu pai, eles sabem que ela foi a minha segunda mãe que eu tive. E tem 2 meses que, com 47 anos, ela acabou falecendo. E talvez, por esse motivo, eu lute tanto pelos negros e pelos jovens pobres. E eu escutei alguém que comentou que eu não representava. Eu queria poder ser todos os segmentos que pudesse defender. Mas talvez não foi porque eu não nasci negra que eu não vou lutar pelos negros do nosso país. Talvez não foi porque eu nasci, como alguns falaram, em berço de ouro. Foi pelo trabalho do meu pai e da minha mãe, que trabalham muito, e trabalham muito mesmo. Eu tive a oportunidade hoje de sair de casa e nem ver meus pais, e cheguei e nem tinha cumprimentado, depois alguém falou: seu pai está ali, eu não tinha visto ainda, estava atrás. E talvez pode ter sido sorte, mas meu pai não teve a mesma sorte que eu. Ele tinha um sonho de fazer medicina, e ele morava num distrito de uma cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Nossa deputada Rosângela conhece bem. E muita gente falava que jamais ele seria médico na vida dele. E ele largou tudo, foi para o Amazonas, passou fome e conseguiu se formar médico. Ele veio parar aqui em Rondônia como médico do Exército. E acabou conhecendo minha mãe, que veio de São Paulo. E ficaram os dois aqui, minha família toda, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E meus pais continuaram aqui. E pai, eu tive a sorte de poder ter tudo o que eu tenho na minha vida, mas a coisa mais importante que eu tive foi a educação que vocês me deram. E essa educação, talvez você sabe que no começo você não gostaria que eu estivesse aqui como política, queria que eu estivesse só apenas nos meus estudos. E não é porque meus pais são donos de faculdade que eu me formei em medicina e fiz direito em outra faculdade, porque eu poderia ter apenas ficado usufruindo do dinheiro deles e não ter estudado. Eu podia ser, como foi dito, ser burguesinha, viver andando de carro, indo para a balada, mas não. A escolha de estar aqui hoje representando as pessoas foi exclusivamente minha que escolhi estar aqui. E escutar cada vaia não faz eu me sentir menor ou maior, me faz saber que eu escolhi essa vida para participar de um processo democrático. Então agradeço a vocês que vieram.
Às vezes, eu escutei e falaram, vamos lá, porque é um absurdo ela votar contra, votar a favor, os seus posicionamentos. Hoje vocês vieram aqui me vaiar, mas quem sabe em outras votações eu possa ter o aplauso de vocês, ter o reconhecimento de vocês, porque eu não sou mais e nem melhor do que ninguém. O Reginaldo foi muito feliz com as palavras dele. Vocês imaginarem que eu, do Partido da Social Democracia Brasileira, do PSDB, e Reginaldo do PT, com ideologias muitas vezes muito diferentes, conseguimos conviver e nos dar tão bem no dia a dia, ele com as suas defesas e eu com as minhas defesas. Ele muitas vezes concordando com coisas que eu não concordo, mas nunca perdemos o respeito um ao outro. E esse respeito é o que a gente precisa levar para a vida. Talvez vocês possam estar até certo que não seja o melhor posicionamento, a forma que eu votei, a redução da maioridade penal. Mas foi a forma que eu encontrei de escutar a maioria da população, e não apenas no dados de quase 90%, não. Se vocês me acompanham nas redes sociais, fiz pesquisa no Facebook, conversei com várias pessoas no meu dia a dia. E quem sabe, às vezes, no final, quem pode estar certo realmente são vocês. Eu só posso ter a certeza depois do que acontecer. Mas a única certeza que eu tenho é que não é a redução que vai melhorar. Porque eu nunca disse, e nunca vocês ouviram isso de mim, que não se precisava de educação. Se precisa sim. Em todos os meus discursos eu falo isso. Eu não queria nem entrar nos méritos para não entrar numa discussão partidária, como vocês devem ter acompanhado os meus discursos, mas a grande bandeira, principalmente do partido do Reginaldo, é se colocar, como foi dito, mais educação e menos prisão. Mas é isso mesmo que nós queremos, mais educação e menos prisão. Só que o que vem ocorrendo hoje é que vem se morrendo muitas pessoas. E hoje tivemos a oportunidade de fazer uma diligência com vários detentos e perigosos que assaltaram um banco. Um atirou na cara do irmão pelo uso das drogas, pelo desespero do dinheiro, por ver os traficantes andando de carrão e ele não conseguir. Isso tudo ficou gravado para a nossa CPI. E eu tive a oportunidade de perguntar para eles, vocês acham que se houvesse alguma punição para os menores de 18 anos, vocês estariam tão envolvidos no crime? Quem acha que sim, levanta a mão. Todos levantaram a mão. Quem estava lá é prova disso. Todos levantaram. E um pediu para fazer um testemunho e disse o seguinte para mim, eu fui preso 62 vezes quando era menor. Mas eu ria porque eu sabia que minha mãe ia me tirar de lá porque eu era de menor. E eu disse para ele que esse caminho não era o caminho mais fácil. Mas ele disse que estudava, que ele aprendeu a usar as drogas dentro da sala de aula. E que se começava, um amigo dando um pouquinho para ele, o outro amigo dando mais um pouquinho para ele. E de repente aquele amigo que levava só um pouquinho começou a virar o traficante dentro da escola. E o pedido que ele me fez, que é esse pedido que a gente tem que se fazer à sociedade, secretária, deixar esse pedido em nome dessas pessoas que hoje a gente teve a oportunidade de ouvir. É que a grande maioria se inicia dentro das escolas, porque não há segurança. Não há nada que amedronte eles, e muito menos uma tropa policial que esteja ali fardado até mesmo para fazer uma vigilância ou fazer... Eles até falaram, dá um susto de chegar na sala de aula ou olhar o que eles estão levando na mochila. E a gente precisa de vários fatores, além da educação, colocar a nossa polícia na rua para estarem de olho, e não apenas para ir lá, bater, humilhar, mas sim para colocar elas para saber que há segurança no nosso município e no nosso estado. E além disso, eu posso dizer aqui, não falando que seja um papel que deveria apenas ser, mas hoje, o senhor que falou pela igreja, o principal responsável por conseguir fazer com que haja essa ressocialização no nosso país são as igrejas. Muito mais, eu falo sem medo de errar, do que o governo.
E o senhor sabe disso, que as igrejas fazem isso. E hoje eu escutando, falei isso aqui para o nosso presidente, que a gente escuta pouquíssimo se falar nisso, na valorização das famílias. Na valorização das famílias, como elas são importantes. Dentro de uma mesma casa, muitas vezes, a gente consegue ver que um irmão está para o crime e o outro não. A gente precisa fazer com que as famílias estejam mais presentes. Quando eu terminei meu curso de Direito, eu tive a oportunidade de fazer um tema sobre mediação de conflitos numa escola de Porto Velho, deputada Rosângela, chamada Maria Isaura. E eu coloquei exatamente isso, que não existe essa participação das comunidades do bairro. Às vezes o próprio barzinho da esquina não consegue ter uma interação e saber a realidade da escola. Os pais não participam ativamente do dia a dia do seu aluno para saber realmente o que ele faz na escola, e o comportamento muitas vezes é diferente. Isso a gente precisa colocar nos nossos discursos. A família, a igreja, a educação, a segurança, o esporte, o lazer e as oportunidades de emprego, e que eles possam crescer e ser alguém na vida. Isso eu tenho certeza. Deixar bem claro a vocês que eu jamais serei contra a juventude. Jamais serei contra os negros. Eu estou nessa CPI porque eu escolhi fazer parte dela. E quando marcamos a data dessa CPI no dia 6 de julho, quem escolheu a data para fazer dia 6 de julho fui eu. Já estava até marcada outra audiência para Pernambuco, e eu pedi para o deputado para trocar. E a data do dia 30 de junho para se discutir a redução da maioridade penal também já estava marcada. Eu não tenho medo de discutir. Até acho que o grande problema do nosso país é ter medo de discutir temas polêmicos. Eu posso dar um exemplo para vocês, que se há 22 anos, quando esse tema foi discutido lá atrás, se tivessem começado essa discussão há 22 anos, a gente teria um ECA, como vocês me deram aqui, do jeito que se precisaria, e a gente não precisava estar discutindo hoje. Mas, infelizmente, muitos políticos fogem porque têm medo, não votam, se abstêm e deixam esse tema para lá e falam, depois a gente conversa e discute sobre isso. É por isso que as coisas não vão para frente. Eu quero e eu espero, como disse, eu não lembro qual foi a jovem, acho que foi a Mirla, que falou que precisaria de 100 anos. Eu espero que daqui 100 anos, eu não sei se ela ainda está aqui, a Mirla, mas que daqui 100 anos a gente nem precisa estar preocupado com 16, com 18 ou 25 anos, porque assim a gente chegue daqui 100 anos com uma educação de qualidade no nosso país, com uma educação que dê oportunidade e futuro às pessoas. É isso que eu espero. Eu votei sim a redução, mas se daqui a alguns anos conseguirmos fazer com que haja educação que tanto se precisa e se discute no país, a gente pode mudar a Constituição e fazer, quem sabe, nem precisar dessas punições, porque a gente vai ter um país educado, um país com qualidade, um país com segurança. Como, por exemplo, do Japão, que ano passado, a polícia não atirou uma bala, não usou uma bala sequer, porque lá eles conseguiram ter uma educação de qualidade. E eu quero, e eu espero, talvez não sei onde vou estar, mas quem sabe estar do outro lado e que vocês também estejam aqui, ocupando esses espaços. Porque a verdadeira reforma política que vai acontecer no país não são essas mudanças que a gente vota, não. E o deputado Marcos Rogério sabe muito bem disso, que tem a sua atuação, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa bancada onde a gente consegue ver deputados que se destacam no meio dos 513. É a gente colocar pessoas no parlamento, não só novas pela idade, mas novas na forma de pensar. E a gente precisa que essas pessoas saiam muitas vezes só dos aplausos de carregar faixa e se coloquem para concorrer a essas eleições e representar, como é o exemplo da Rosângela, que ela contou a história de vida dela, e eu tenho certeza que ela ouviu muito na vida dela, que ela jamais seria capaz de chegar onde ela está hoje. E hoje ela está aqui como uma mulher que veio da periferia, do Rio de Janeiro, negra, representando o povo brasileiro. Eu mesma escutei isso várias vezes por ser mulher e por ser jovem.
que não seria capaz de chegar onde eu estou.